Olá, aqui vamos seguir com a parte 2 da meditação sobre obras da lei e obras da fé. Considere tanto a parte 1 quanto a parte 2 como introduções do assunto, breves, mas esclarecedoras, caso preste atenção em cada palavra. Na parte 3, iremos ler vários textos e conectar com as Escrituras todos esses pontos citados até aqui. Muito bem, vamos seguir com o estudo. Um outro grande exemplo dessa verdade em relação à fé e às obras está nas palavras do próprio Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo 22, quando ele declara que cada um receberá segundo as suas obras. Note que Jesus não disse: retribuirei cada um segundo a sua fé. São as obras que determinarão o galardão de cada um no reino de Cristo, quem será contado entre as nações salvas ou que estarão entre os condenados no grande trono branco. É por isso que Apocalipse destaca a existência do livro das obras, que registra as ações de cada ser humano. Compreenda, Jesus realizou o que ninguém mais poderia fazer. Ele ofereceu o sacrifício perfeito para que todos os que crescem pudessem alcançar a vida eterna. Contudo, isso não significa que crer somente seja suficiente para a salvação. Não podemos adotar uma atitude passiva, como se apenas o amor de Deus resolvesse tudo e nos isentasse de responsabilidade. É necessário confirmar a fé por meio das obras em Cristo, obras da fé, da prática da lei, que agora está sendo escrita em nossos corações de tempo em tempo, através da obediência e pela constante luta contra a carne. E isso Jesus não irá fazer por você. Ele estará te auxiliando e te ajudando através do Espírito que habita em nós. Mas essa luta é apenas nossa. O próprio Jesus ofereceu seu sacrifício ao Pai através de boas obras, sendo provado até a morte e aprovado por sua fidelidade. Por isso, o Pai o exaltou sobre todas as coisas, exceto a si mesmo. Jesus é o cabeça de toda a criação, abaixo apenas do Pai. E isso não é uma heresia, pois devemos entender que um é o Pai e outro é o Filho, e que o Filho é menor que o Pai. E o próprio Jesus dá testemunho disso, já estando glorificado. Esse princípio de obediência também se aplica a nós. Ao recebermos o dom da graça, vemos, por exemplo, o que ocorria no tempo dos apóstolos, que a forma que evidenciava a fé e a renúncia do mundo era por meio do batismo nas águas, um ato que testemunha publicamente que estamos nos tornando novas criaturas em Cristo. Esta, por exemplo, é a primeira das boas obras que deve ser feita por nós. Após isso, recebemos o batismo do Espírito Santo, pelo qual somos fortalecidos com o poder de Deus para lutar contra o mundo, resistir ao pecado e viver segundo o Espírito, onde cada um recebe um chamado e um dom, mas que será para a edificação nossa e do corpo de Cristo. E poderíamos falar sobre o batismo com fogo, batismo esse onde Jesus passou e os apóstolos também passaram. Não devemos de forma alguma ignorar a doutrina dos batismos, pois ela é bíblica, mas falaremos disso em um outro vídeo. Portanto, nossa fé deve ser viva, ativa e confirmada pelas obras, refletindo a transformação operada por Cristo em nossas vidas, seja na luta contra o pecado, não nos isentando de pecar, mas sabendo que temos um fiel advogado à destra do Pai e que intercede por nós, e não deixará de lutar por você caso continuemos persistindo na luta, pois ele não se agrada de uma alma que retrocede. Sejam as obras também no ensinar, no curar, no profetizar ou no conselho, devemos sempre manter o fogo do Espírito aceso, e fazendo como Paulo diz, correndo em busca da coroa incorruptível. É o que o Senhor Jesus ordena, que devemos perseverar até o final para assim sermos salvos. E como perseveramos até o fim? Através da fé e das obras que evidenciam nossa fé. O apóstolo Pedro também afirma que é por dificuldade que o justo se salva, ou seja, através das boas obras e luta constante contra a carne, contra as perseguições, ou até chegar ao ponto de darmos a própria vida por amor ao Senhor. Por isso, o apóstolo Tiago, que meditava nesse assunto, escreveu em sua carta o seguinte: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Outro ponto relevante
é compreendermos a transição pela qual passamos ao deixar de sermos filhos do mundo para nos tornarmos filhos de Deus. Esse processo envolve um período transitório em que, com o decorrer da nossa caminhada com Deus, aprendemos por meio do Espírito Santo que agora habita em nós. É por isso que encontramos expressões nas Escrituras como de tempo em tempo e de glória em glória, pois existe um processo de transformação que não acontece de uma hora para outra, leva tempo até chegarmos num certo nível de santificação e conhecimento. Nesse período, o Espírito Santo escreve gradualmente as leis de Deus em nossos corações e mentes, conforme permitimos essa obra acontecer. Esse processo ocorre por meio da fé e da prática de boas obras, que evidenciam nossa fé pouco a pouco. Da mesma forma, entendemos que até mesmo a perda da salvação é algo gradual, acontecendo à medida que a apostasia toma conta do coração. Quando isso ocorre, o Espírito de Deus pode ser apagado de nosso interior. Esse estado de afastamento também se manifesta por meio de obras, mas nesse caso, obras que não agradam ao Senhor. Assim, o progresso ou retrocesso da fé é revelado por nossas atitudes e escolhas ao longo da vida, ou seja, pela fé e pelas obras. É fundamental compreender o tempo de transição entre as alianças, pois a palavra de Deus está repleta de momentos de mudança, sendo um exemplo marcante a transição da antiga aliança para a nova. Por exemplo, sabemos que o Espírito de Deus é único, mas opera de diversas formas, distribuindo dons conforme sua vontade. No entanto, em determinado momento, são apresentados os 7 Espíritos de Deus. Outro exemplo é a própria natureza de Deus. Ele é Pai e Filho, mas continua sendo um único Deus. Da mesma forma, o Evangelho, embora seja apenas um, pode ser apresentado de maneiras diferentes. O Evangelho da circuncisão, destinado aos judeus, e o Evangelho da incircuncisão, direcionado aos gentios. E isso ocorria justamente pelo tempo de transição da antiga para a nova aliança, tempo que Deus estabeleceu que se estendesse até o ano 70, onde houve a destruição do templo. Ali podemos dizer que encerrou o tempo de transição de alianças. Com base nisso, é essencial compreender o contexto das palavras de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João, especialmente Paulo, quando ele se referia a expressões como lei, obras, obras da lei e obras da fé. Assim como a antiga aliança tinha uma lei, com cerimônias solenes e o sacrifício de animais, a nova aliança também possui uma lei, porém uma lei perfeita, a luta contra a carne e o pecado, a busca pela santificação em sua plenitude, porém agora tudo isso sob uma perspectiva especial e eterna. Antes da manifestação de Cristo, aqueles que estavam sob a lei de Moisés não estavam excluídos da salvação. Pelo contrário, ao cumprirem a lei conforme Deus ordenava, eles alcançavam a salvação. No entanto, é importante entender que a antiga aliança era uma sombra de uma realidade futura, instaurada com a vinda de Jesus e por meio de seu sacrifício. A lei de Deus não foi revogada. Portanto, assim como na antiga aliança havia obras que precisavam ser realizadas, na nova aliança também existem obras que devem ser realizadas para a salvação. Apenas crer no sacrifício de Jesus e pensar que a graça, por si só, é suficiente para a salvação, constitui na pregação de um outro evangelho e se torna um grave erro, como é um grande erro a doutrina do calvinismo, que determina que Deus amou uns e odiou a outros, e aos que amou, basta crer. Até porque, uma vez salvo, salvo até o fim. Mas isso não é uma verdade bíblica, pois a fé, sem obras que a confirmem, não pode salvar. Há obras que são necessárias para alcançar a salvação, como a luta diária contra o pecado sendo uma delas. Sendo assim, as obras podem determinar a perca ou não da salvação. E por elas, passamos a entender que Deus determinou que houvessem formas de salvação diferentes, e as registrou na sua palavra através de seus servos. Por exemplo, são as obras que vão determinar quem será salvo e receberá a glorificação do corpo para ser um rei e sacerdote eterno.
Elas também vão determinar quem fará parte das nações restantes no reino, aqueles que não foram glorificados, mas que passaram do mundo antigo para o milênio. E claro, são as obras que determinam quem será jogado no lago de fogo. E grande é o mistério e a revelação sobre esse tema, pois mostra a grandiosidade dos planos de Deus, sua misericórdia e juízo, muito diferente do Deus tirano e maligno dos calvinistas. Por isso, é crucial compreender a relação entre fé e obras, e não separá-las, pois, como diz o apóstolo Tiago, porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.